Olá, tudo bem? Vim aqui gravar esse vídeo para dar uma oportunidade aos meus pacientes que passaram comigo no consultório ou outras pessoas que estejam dispostas a saber um pouco mais sobre tireoide e nódulos tireoidianos. Bem, a tireoide é tão importante para o nosso corpo que toda criança quando nasce tem que fazer um exame chamado teste do pezinho. O teste do pezinho serve para muitas coisas, inclusive para a gente descobrir se essa criança que acabou de nascer ela tem tireoide. Porque o bebê precisa ter tireoide para que ele se desenvolva, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista intelectual. Para nós adultos, a tireoide também é importante, porque graças a um hormônio que ela produz, as células do nosso organismo funcionam de maneira adequada. Essa glândula, tão importante, ela tem um formato parecendo com o de uma borboleta e está localizada aqui na região da frente do pescoço. E pode apresentar dois tipos de problemas. Eu costumo dizer no consultório que existe o problema da direita e o problema da esquerda, nada relacionado à política. O problema da direita, na grande maioria das vezes, não tem relação com o da esquerda. Tá? Algumas pessoas, esses dois grupos de problemas, eles vão existir simultaneamente, mas na maioria das vezes não. Ou a pessoa tem um problema de cá, ou a pessoa tem um problema de cá. Tá? Existem algumas situações específicas que não são tão comuns que os dois problemas têm relação um com o outro. O problema da direita é um problema relacionado à função tireoidiana. Neste caso, a tireoide ela pode funcionar para mais, ou seja, produzir mais hormônio do que o corpo precisa, ou funcionar para menos, produzir menos hormônio do que o corpo precisa. Quando produz mais do que deveria, nós temos uma doença chamada hipertireoidismo. Quando produz menos do que deveria, nós temos uma outra doença chamada hipotireoidismo. Tanto uma situação quanto a outra são diagnosticadas através de um exame de sangue chamado TSH. É o TSH que vai nos dizer se uma pessoa tem ou não tem um problema no funcionamento da tireoide. Bem, este é o problema relacionado à função. O outro problema, que é o problema da esquerda, é um problema em relação à forma. Neste caso, a tireoide ela pode ter alterações na sua forma, na sua morfologia. Ela pode crescer de tamanho, uma situação que nós médicos chamamos de bócio, ou ela pode apresentar nódulos. O melhor exame para avaliar o tamanho de uma tireoide e a presença ou não de nódulos, sem dúvidas, é uma ultrassonografia de tireoide. Não necessariamente com Doppler. É necessário que faça um ultrassom de tireoide. E um bom médico deverá realizar esse ultrassom, porque é a partir das características desse nódulo que a gente vai tomar a segunda conduta após o ultrassom, que é a realização ou não de um exame citológico, comumente conhecido como punção. Então, a partir das características do nódulo, com relação a tamanho, ecogenicidade do nódulo, ou seja, a cor do nódulo, junto com o aparelho de ultrassom, a presença ou não do halo, os contornos desse nódulo, a distância do nódulo para a cápsula tireoidiana, tudo isso, a presença ou não de microcalcificações, que é o principal, tudo isso vai favorecer para que a gente indique ou não um exame citológico. Uma vez indicada a citologia, nós iremos solicitá-la, o paciente realiza com exame de agulha, guiado necessariamente através da ultrassonografia, e este material é enviado para um médico, que é chamado patologista. O patologista vai analisar as células que saíram através dessa punção, e com isso vai classificar aquele nódulo em um sistema que é chamado de Bethesda. E aí está o motivo de eu estar aqui agora, nesse lugar, muito bonito por sinal, tá? Em Bethesda, Maryland, fica próximo de Washington, a capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. Por que tem esse nome Bethesda? Porque esta classificação, ela foi criada aqui, nesse mesmo local, no National Institutes of Health, ok? Foi aqui que foi criado esta classificação, que é o sistema Bethesda. Um grupo de médicos se reuniram e classificaram os nódulos em material insuficiente, que é o Bethesda 1, em benigno, que é o Bethesda 2, e em maligno, que é o Bethesda 6. O Bethesda 3, 4 e 5, eles são intermediários. Significa que as células que saíram desse nódulo, elas não são compatíveis com convicção, nem que o tumor é benigno, nem que o tumor é maligno. Então, é um apanhado de células com características mistas, ora de benigno, ora de maligno, que não dá para bater o martelo nem para um lado nem para o outro.
Após o exame citológico, aí nós iremos decidir se você, paciente que possui nódulo tireoidiano, deverá ou não fazer a cirurgia da tireoide, que neste caso existem duas, ou uma cirurgia parcial, que é a retirada do lado onde está o nódulo, juntamente com o istmo, ou a cirurgia da retirada total da glândula tireoidiana.